O Além da Notícia da noite de hoje está falando sobre democracia no Brasil, eleições, democracia hoje, eleições no Brasil, essa semana que a gente está acompanhando. Amanhã sai uma nova pesquisa eleitoral. Elas vão servindo também como um termômetro ali para cada candidatura e se posicionando e procedendo também. Apesar de que, Márcio, os candidatos, quando estão atrás nas pesquisas, dizem que não acreditam em pesquisa, não ligam para a pesquisa, não é? Eles fazem pouco caso da pesquisa, mas todos se movem por elas, não é? Ah, sim, as pesquisas são muito importantes dentro da campanha e são muito importantes também porque elas balizam muito o entendimento do eleitor em relação ao cenário. Por isso que eu costumo dizer que não dá para a gente olhar a pesquisa, Ronaldo, uma pesquisa. A gente tem que olhar a evolução da pesquisa para aí a gente ver a tendência. Não adianta a gente olhar uma pesquisa isolada e falar, ah, fulano está crescendo, fulano está descendo. Não, a gente precisa ver no histórico da pesquisa, com a mesma metodologia, se aquele candidato vem subindo ou vem caindo. Porque aí sim mostra uma tendência do eleitorado, né? Por exemplo, né, nessa corrida, a gente tem um candidato que está estagnado, que é o Alckmin. Ele não se move daqueles 9, 8, 7, 10, ele fica ali. Né? Ele não sobe nem cai. A Marina, a gente viu que está em viés de queda. Em todos os institutos mostram que ela vem lá de 15, 12, 11, 10 e por aí vai. Vem caindo. Né? E o Bolsonaro, a gente viu em todos os institutos agora que teve uma subida. O Haddad vem numa subida consistente. 5, 6, 7, 8, ele está realmente crescendo. Então a gente vai vendo como o cenário vai se acomodando. A gente terminou o último bloco falando sobre a diferença entre pesquisas. As pesquisas que são feitas, por exemplo, pelos institutos mais conhecidos, Ibope e Datafolha, são aquelas abordando as pessoas nas ruas, não é? Uhum. Mas eu nunca fui abordar, tá? Muita gente já me perguntou, eu falei, não, nunca fui também não. Bom, e tem também uma outra pesquisa que é feita por telefone, é? É isso? Tem a pesquisa feita por telefone. Geralmente as pesquisas feitas por telefone, elas balizam os bancos de investimento. Eu costumo preferir as pesquisas de mercado, essas dos bancos, do que os institutos de pesquisa tradicionais, como Ibope e Datafolha. Ibope e Datafolha já erraram muito. Né? Só para usar um exemplo, o filho do Bolsonaro, Flávio, quando foi candidato a prefeito do Rio, esses institutos davam para ele no dia da eleição 7, ele teve 14. Quer dizer, são erros discrepantes que você vê nesses institutos grandes. Agora, quando a gente olha para institutos que trabalham para mercado, para pesquisas que trabalham para mercado, na minha opinião, eu prefiro trabalhar com elas, as minhas análises. Por quê? Porque elas balizam o entendimento do investimento. Então, no momento que você faz uma pesquisa não confiável para o mercado financeiro e orienta de forma errada investimento, isso tem uma consequência muito ruim para quem está investindo. Então, isso quer dizer o seguinte, porque eu já ouvi alguém dizer também, ah, mas essas aí são encomendadas por empresas, investidores. É justamente por isso que merecem crédito, não é? Porque o investidor não quer errar. Ele não quer errar, ele precisa da informação correta, porque ele entra no mercado jogando dinheiro todos os dias. Então, o mais próximo da realidade que a pesquisa mostrar, para ele melhor. Tanto que a gente vê que as pesquisas desses bancos de investimento, mercado financeiro, são pesquisas mais ou menos parecidas, têm resultados mais ou menos parecidos, mas com uma discrepância enorme, por exemplo, para os institutos tradicionais. Vamos pegar um exemplo da rejeição. A rejeição ao Alckmin, na pesquisa de mercado, é de 61%. O Bolsonaro aparece como o quinto mais rejeitado só, em quinto lugar. Isto é, fazendo uma análise aqui, no Datafolha e no Ibope, o Bolsonaro é o mais rejeitado. Exato. E nessa pesquisa que eu também acompanhei, da BTG Pactual... O BTG, da XP. O Bolsonaro está em quinto em rejeição. Tem outros com mais rejeição que ele. Sim, quem lidera a rejeição é a Marina, com 63, depois vem o Alckmin com 61, Bolsonaro fica lá em quinto lugar. E nas outras pesquisas Ibope e Datafolha, o Bolsonaro disparado na rejeição. Então, quer dizer, tem alguma coisa de muito errada. E também, se a gente enxergar as andanças que o Bolsonaro estava fazendo pelo país, as multidões que ele estava carregando, e no final de semana, né, a gente viu manifestações
impressionantes que tomaram o país, mas não apareceram em nenhuma dos grandes canais. Exatamente. Nenhum deu isso. Mas manifestações em Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Brasília, mas milhares e milhares de pessoas. É difícil acreditar que exista uma rejeição como mostra o Ibope Datafolha. Ela me parece uma rejeição muito mais parecida com o que ela aparece nas pesquisas dos bancos de investimento. Muito bem. Já já vou te fazer mais perguntas aqui, mas eu agora vou fazer perguntas do nosso povo que está em casa, ou ao menos, não sei o que está aqui, vamos ver o que as pessoas estão dizendo. O Eduardo Natali mora no Rio de Janeiro, está acompanhando o programa, disse assim, uma coisa me intriga, o fato de haver esse horário obrigatório que muitos não gostam, não seria mais interessante haver apenas os debates? Ah, certamente, né? Mas isso faz parte da tradição política brasileira, você ter o horário eleitoral gratuito para os partidos, né? Porque são os partidos que não estão pagando, né? Mas todo brasileiro paga por isso, paga nos seus impostos em relação aos fundos eleitorais, aos fundos partidários, né? Mas isso faz parte. Um dos candidatos usa os seus 9 segundos, que é o João Amoedo, para dizer, se eu for eleito, essa é a última vez que você está vendo um horário eleitoral na televisão. E outros entram só para dizer, entra no meu site, que lá você vai ver tudo que eu penso. É o que dá tempo. É o que dá tempo. Aliás, disseram que uma das melhores frases de efeito, desde que o Bolsonaro sofreu essa tentativa de assassinato, foi o seguinte, ele saiu de 9 segundos no horário eleitoral para 24 horas de cobertura. Boa noite, meu nome é Sanúbia, moro em Cuité de Mamanguape, Paraíba. É muito importante o assunto de vocês. Por que o eleitorado deve ser esclarecido? Ela está perguntando. Eu acho que ela ficou um porquê questionar, separado, que questiona, mas eu acho que ela está afirmando, né? É importante aqui porque o eleitorado deve ser esclarecido. Eu acho que está certo. Muito obrigado. José Leme, ele é de Bauru, interior de São Paulo, pergunta, o Geraldo Alckmin ainda não foi preso, caso de desvio de dinheiro público no Rodoanel, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, foi preso na Operação Lava Jato, o que vocês acham de tudo isso? A gente está vendo uma série agora de acusações, de denúncias e até de prisões, a atuação muito forte do Ministério Público neste período eleitoral, que levantou questionamentos, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Como é que você olha tudo isso? Não, eu acho que a Justiça ela não deve dormir porque a gente está dentro de um processo eleitoral. O Ministério Público ele tem uma posição fundamental dentro do sistema e das normas democráticas. Nós não estamos vivendo um período onde se vive uma política de apaziguamento. Só porque você tem um processo eleitoral, isso não quer dizer que as investigações não parem, que o Ministério Público tenha que parar de atuar. Claro que ele deve agir com muito mais cautela, mas ele não deve parar o seu trabalho de forma alguma, né? E isso gerou dividendos muito ruins para o PSDB, né? Porque primeiro é a situação do Beto Richa, mencionado aqui pelo telespectador, né? Mas também tem a questão do governador do Mato Grosso do Sul. Reinaldo Azambuja. Reinaldo Azambuja também está enfrentando problemas, teve o filho preso, teve busca e apreensão na sua casa. Essa última semana foi terrível para o PSDB. Péssima para o PSDB. Hoje o senador Tasso Gereissati deu uma entrevista muito esclarecedora, onde faz uma meia-culpa dos erros do PSDB, onde o partido deixou de agir, por quê, como, e ele mostra que realmente o partido está sofrendo agora as decisões erradas que tomou no passado, né? Muito bem, tem perguntas do PT também, a gente vai fazer já aqui e vamos agora ao intervalo, porque tem também as inserções políticas que precisam ser colocadas e a gente volta já.